Ah, essa é um pouquinho diferente. Aí agora você está falando assim, e pronto. Quando eu estava entendendo, agora vai ficar difícil. Vai nada, vai nada, vai nada. Vem comigo. Olha, N formulários, ele agora não deu o total. O total é N. Não tem problema nenhum. N formulários foram distribuídos entre 3 agentes em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. Então eu vou fazer o seguinte, o A vai ser proporcional a 2, o B vai ser proporcional a 3 e o C vai ser proporcional a 4. Pessoal, se fosse uma questão igualzinha às outras, o que nós iríamos fazer? Ia chegar aqui, ia colocar um K para todo mundo, não é isso? Aí ia ficar assim, 2K, mais 3K, mais 4K, é igual ao total, só que o total é N. Aí você ia ficar assim, 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9. Então 9K é igual a N. Só que não tem como você fazer isso agora, porque você não sabe nem o K nem o N. Tem 2 letras aqui que você não sabe, ó. Nem o K nem o N. Aí você fala, Felipe, o que eu vou fazer agora? Calma. O agente que recebeu o maior número de formulários, o maior número de formulários é o C, porque ele tem 4K. O outro tem 2 e o outro tem 3. Então, o C foi o que recebeu mais. O agente que recebeu o maior número de formulários ficou com 32. Repara, ele disse que 32 é o total? Não. Se 32 fosse o total, eu ia jogar o 32 aqui no N. Ele diz que 32 é o valor do C. Só que o C sozinho, ele tem quantos K? 4. Ele sozinho tem 4K. E ele sozinho recebeu 32. Então, o que eu faço? 4K tem que ser igual a quanto? 32. Então, peraí. Se ele me dá o total, eu vou somar todo mundo e igualar aquele total. Se ele fala a quantia só de uma pessoa, eu vou pegar aquela quantidade de K só daquela pessoa e igualar a quantia que ele me deu. Vai depender do que a questão está me pedindo. Ela pode me dar o total e pedir para a gente distribuir. Ou então ela já dá o valor distribuído e pede o total. Tá bom? Então você tem que ficar muito atento. Então o seu K aqui, ó, ele vai ficar 32 dividido por 4. O seu K é 8. Felipe, o K é 8. Sim. O A, ele não tem 2K. Então o A ele tem 2 vezes. Quem é o K? É 8. Que dá 16. O B ele tem o quê? 3 vezes 8. Que é 24. E o C a questão já falou. Que é 32. 16 com 24, 40. 40 com 32, 72. Você poderia fazer assim? Poderia. Mas olha como você poderia ganhar tempo. O total não é 9K? Só que eu sei que isso aqui é 9 vezes... Quem é o K que eu descobri? Tá aqui, ó. É 8. 9 vezes 8. E quanto é 9 vezes 8? 72. Então, o seu N é 72. Você nem precisaria descobrir o A e o B. Você já vinha direto para o N. Então, você tinha esses 2 caminhos. Então, o que eu quero que você grave é... Ele me deu o total. Ah, se ele me deu o total, eu vou somar todo mundo e igualar esse total. Ele me deu a quantia referente a uma pessoa. Eu vou pegar a quantia daquela pessoa e vou igualar ao valor que ele me deu. Tá bom? Então, é só questão de você interpretar mesmo o enunciado. Tá ok? Beleza. Pessoal, vamos lá. Olha só. Nós vimos como é que a gente faz para fazer a divisão
diretamente proporcional, né? Mas algumas questões podem aparecer pedindo para a gente resolver inversamente proporcional. Felipe, como é que eu vou fazer se for inversamente proporcional? Meus amores, fácil. Vou te dar um macete aqui que você não encontra em qualquer lugar. Olha só. Primeiro, o que é inversamente proporcional? Significa que quanto maior o número, agora é invertido, menos ele recebe. Quanto menor o número, mais ele recebe, tá bom? Então, ó, o conceito ele é inversamente proporcional, tá ok? Aí o que você vai fazer? Olha só, se você for pegar livros e apostilas, você vai ver isso aqui, mas eu não vou resolver desse jeito, porque eu vou trazer um macete para você. Quando é diretamente proporcional, imagina, dividir 60 em partes inversamente proporcionais a 4 e 6. Bom, se fosse diretamente proporcional, você ia fazer assim, 4K e 6K. Por quê? Porque quando é diretamente proporcional, o número vai multiplicar o K. Bom, vamos pensar um pouquinho. No diretamente proporcional, o número multiplica o K. No inversamente proporcional, se no direto multiplica, no inverso faz o quê? Divide. Então, em vez de você colocar 4 vezes K e 6 vezes K, você vai colocar K dividido por 4 e K dividido por 6. Por quê? Repetindo, no diretamente multiplica, no inversamente divide. Felipe, e o K sempre vai ficar em cima e o número embaixo? Sim. Só que repara no seguinte, se você fosse montar a sua equação, você ia colocar K sobre 4 mais K sobre 6 é igual a 60. Só que aqui você vai estar trabalhando com fração, vai ter que fazer MMC, você vai perder um tempão. Então, qual é o macete que eu vou trazer para você? Você não vai resolver desse jeito. Não vai. Falou inversamente proporcional, você vai usar o macete do tapa. Falou inversamente proporcional, você vai usar o macete do tapa. E qual é o macete do tapa? O macete do tapa, ele vai transformar o que é diretamente, o que é inversamente indiretamente. Como assim, Felipe? Olha só. O A, ele é inversamente proporcional a 4, não é? E o B, ele é inversamente proporcional a 6. Aí repara, o que você vai fazer? Você vai, vou ficar grande aqui. Você vai transformar o que é inversamente em diretamente. Como eu faço isso, Felipe? Tapando. Então você vai fazer o seguinte. Se você quer saber o A, você vai tapar o A. Deixa eu virar para cá. Ó, você vai tapar o A. Vou repetir. Se você quer saber o A, vou colocar aqui, ó, o A. Você vai tapar o A. Se você tapa o A, qual é o número que sobra? É o 6. Então o A, ele tem 6K. 6K. Se você quer saber o B, você tapa o B. Qual é o número que sobra? 4. Então, o B, ele tem 4K. E agora, você simplesmente ignora isso aqui e faz como se fosse diretamente proporcional. O macete do tapa, ele transforma o inverso no direto. Felipe, peraí, vamos supor que eu tivesse assim.
Vamos supor que eu tivesse o A 4, o B 6 e um C aqui 8. Como é que eu ia fazer se eu tivesse 3 valores? Você ia fazer assim, ó. Você quer saber o A, você vai tapar o A. Quem é que sobra? 6 e 8. O que você vai fazer? Sempre multiplicar. 6 vezes 8 é quanto? 48. Então, o A, ele teria 48K. Se você quer saber o B, você tapa o B. Quais são os números que sobram? 4 e 8. Quando você tapa o B, ó, sobra o 4 e o 8. 4 vezes 8, 32. Então, o B teria 32K. E o C, você tapa o C. Qual é o número que sobra? 4 e 6. 6 vezes 4, 24. Por que que esse macete, ele transforma o inverso no direto? Repara, o A, que era o menor número, como é inversamente proporcional, ele vai ter que receber mais. O menor recebe mais. Observa que aqui em cima, ele ficou com mais do que os outros, tá vendo? E o C, que era o maior número, ele tem que receber menos, porque é inversamente proporcional. O maior recebe menos. Repara como o C ficou menor do que os outros. Então, você ia esquecer isso aqui e ia resolver como se fosse diretamente proporcional com esses valores aqui, tá bom? Então, é bem tranquilo. É só você usar o macetinho do tapa, tá ok? Só que a nossa questão era só 2 valores. Então, aqui vai ficar 6K mais 4K é igual a 60. 10K é igual a 60. Então, o seu K, ele acaba ficando 60 dividido por 10 é 6. Aí você chega aqui, ó, e coloca 6 vezes 6, 36. 6 vezes 4, 24. O A, que era aquele cara que ele tinha 4 partes, ele recebe mais. Ele recebe 36. O B, que era o cara que tinha 6 partes, ele vai receber menos, vai receber 24. Tá bom? Quando são 2 valores, o que o pessoal faz? Você pode fazer assim também. Você faz como se fosse diretamente proporcional e depois você inverte os valores. Se você fizesse sendo inversamente proporcional, você ia achar o A com 24 e o B com 36. Depois era só você inverter os valores, tá bom? Mas eu prefiro usar a regrinha do tapa. Então, o A, ele tem 4 inversamente proporcional a 4, o B inversamente proporcional a 6. O que eu faço? Não quero trabalhar com fração, não quero perder tempo. Então, eu vou tapar o A, vai sobrar 6. Então, o A, ele passa a ter 6K. O B, que tinha 6, eu vou tapar ele, vai sobrar o 4. Então, o B tem 4K, tá bom? E aí eu faço normalmente, tá ok? Vamos ver no exercício. Olha só. 2 funcionários receberam a incumbência de catalogar 153 documentos e os dividiram entre si na razão inversa de suas idades. Vamos supor que o A, ele tenha 32 anos e o B, ele tenha 40 anos. Primeiro, de cara, 32 e 40. Eu não quero trabalhar com número grande. Lembra que eu disse que eu posso sempre simplificar? 32 e 40. Ah, eu posso simplificar por 2, posso simplificar por 4, ou então ganhar tempo, simplificar por 8. Então, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 5. Beleza? Tranquilo. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... O A é a pessoa que tem 32 anos. O B é a pessoa que tem 40 anos. Eu vou transformar o que é inversamente proporcional em diretamente proporcional. Como?
tapando. Então, o que você vai fazer? O A, para você saber o A, você vai tapar o A. Tapa o A. Qual é o número que sobra? É o 5. Então, o A, ele tem 5K. O B. Se eu quero saber o B, eu tapo o B. Qual é o número que sobra? 4. Então, o B, ele tem 4K. Então, o cara de 32 anos, ele tem 5K. O cara de 40 anos, ele tem 4K. E agora eu vou fazer normalmente. 5K mais 4K é igual a 153. Tá bom? 9K é igual a 153. O seu K vai dar 153 dividido por 9. Essa continha dá 17. A pergunta dele é, deixa eu ficar pequeno. A pergunta dele é o mais jovem. O mais jovem é o cara de 32 anos, que eu chamei de A. O mais jovem é o A. O A tá aqui, ó. O A, ele tem 5K. Então, o A, ele tem 5 vezes 17. Porque o K é 17. 5 vezes 17, 85. Então, o A, ele faz 85. Beleza? Somente isso. Felipe, então, o A é inversamente proporcional a 4 e o B a 5. É só você inverter. 4 e 5. Então, o A vai ficar com 5K, o B vai ficar com 4K. Sim.